Olá, Missionários da Luz, de André Luiz, capítulo 14, proteção. Então, vou lembrando, né, no capítulo 13, houve todo aquele processo de reencarnação, de início de reencarnação do Segismundo, ou seja, a miniaturização dele, todo o trabalho de fecundação, né? Todo o preparo para que Segismundo pudesse reencarnar. E aí, no dia seguinte, diz André, né? Logo que descansei dos meus afazeres cotidianos referentes à tarefa comum, regressei ansioso ao lar de Raquel. Era noite alta, encontrando ali o amigo fiel de Segismundo e os espíritos construtores operando na intimidade afetuosa que caracteriza as reuniões das entidades superiores. Apuleio, chefe, me recebeu com amabilidade. A esposa de Adelino, ao contrário da véspera, não passava bem fisicamente. Embora mantivesse o corpo em posição de repouso, estava superexcitada, inquieta, e o diretor me esclareceu. Nossa irmã Raquel começa a sentir o esforço da adaptação. Por enquanto e durante alguns dias, permanecerá indisposta, mas a ocorrência é passageira. E aí eu perguntei, não vai conseguir dormir? Mais tarde. Agora ela terá o sono reduzido até que se formem os folhetos blastodérmicos. Folhetos blastodérmicos são camadas de células germinativas que dão o início à formação dos órgãos na fase embrionária, tá? E aí ele continua, né? É o serviço inicial do feto e não podemos dispensar a cooperação ativa. Observei interessado a extraordinária movimentação celular no desenvolvimento da estrutura do novo corpo em formação e anotei o cuidado empregado pelos espíritos presentes para o disco embrionário, para que o disco embrionário fosse esculturado com a exatidão devida. O chefe do trabalho exclamou bem-humorado: a engenharia orgânica reclama bases perfeitas. O corpo carnal também é um edifício delicado e complexo. É preciso cuidar dos alicerces com serenidade e conhecimento. Reconheci que o serviço de segmentação celular e ajustamento dos corpúsculos divididos ao molde do corpo perispirítico em redução era francamente mecânico, obedecendo às disposições naturais do campo orgânico. Mas toda a entidade microscópica do desenvolvimento da estrutura celular recebia o toque magnético das generosas entidades em serviço, dando a ideia de que toda a célula filha era convenientemente preparada para sustentar a tarefa da iniciação do futuro aparelho. Ou seja, a importância de cada célula, né? No intuito, talvez, de justificar o desvelo empregado, Apuleio explicou atencioso. Temos grandes responsabilidades na missão construtiva do mecanismo fetal. É necessário remover empecilhos e auxiliar os organismos unicelulares do embrião na intimidade do útero materno, para que a reencarnação, por vezes tão dificilmente projetada e elaborada, não venha a falhar de início
por falta de colaboração do nosso plano, onde são tomados os compromissos. Escutava sua palavra experiente e sábia com muita atenção, a fim de aproveitar todo o seu conteúdo educativo. E ele prosseguiu. Em razão disso, o aborto muito raramente se verifica obedecendo à causa de nossa esfera de ação. Em regra geral, se origina do recuo inesperado dos pais terrestres diante das sagradas obrigações assumidas ou aos excessos de leviandade e inconsciência criminosa das mães, menos preparadas na responsabilidade e na compreensão para esse ministério divino. Entretanto, mesmo aí, encontrando vasos maternais menos dignos, tudo fazemos por opor sua resistência aos projetos de fuga ao dever. Quando essa fuga representa mero capricho da irresponsabilidade, sem qualquer base em programas edificantes. Porém, é claro que a nossa interferência no assunto, em se tratando de luta aberta contra os nossos amigos reencarnados, transitoriamente esquecidos da obrigação a cumprir, também tem os seus limites. Se os interessados, retrocedendo nas decisões espirituais, perseveram sistematicamente contra nós, somos obrigados a deixá-los entregues à própria sorte. Daí a razão de existirem muitos casais humanos absolutamente sem a coroa dos filhos, visto que anularam as próprias faculdades geradoras. A nossa irresponsabilidade da nossa conduta sexual, né? Quando não procederam de semelhante modo no presente, sequiosos de satisfação egoística, agiram assim no passado, determinando sérias anomalias na organização psíquica que lhes é peculiar. Nesse momento, nesse último caso, né, experimentam dolorosos períodos de solidão e sede afetiva, até que refaçam dignamente o patrimônio de veneração que todos nós devemos à lei de Deus. Então, a ajuda espiritual é emocionante, é constante, mas se fugirmos ao compromisso, não há o que fazer. O aborto pode ser causado por rejeição. Nesse caso, o espírito foi quem tomou a decisão. A responsabilidade é dele, né? Se sentiu rejeitado, etc. Ele fugiu, né? Voltou atrás. Responsabilidade é dele, mas temos a nossa parcela de responsabilidade pelos pensamentos e sentimentos emitidos. As definições do chefe dos construtores aclaravam meu raciocínio referentemente a graves problemas da luta humana. Interessado em aprender, cooperando, busquei tomar a posição do trabalhador, procurando o serviço que me competia no campo de auxílio magnético às organizações celulares. Mais tarde, porém, antes de me retirar, me aproximei do diretor a fim de recolher algumas informações. Me impressionavam certas minudências do trabalho que se levara a efeito na noite anterior. Por que processo conseguiu localizar-se a ligação inicial de Segismundo ao corpo físico, ao futuro corpo físico, né? Nos órgãos geradores da mãe, da Raquel. E o problema do elemento masculino mais apto?
Em todos os casos de fecundação, amigos da condição de um Alexandre deveriam funcionar no serviço da escolha? Apuleio me ouviu com benevolência que caracteriza as entidades elevadas, né? E informou: passividade não significa ausência de cooperação. Quando Raquel aceitou a tarefa maternal, o fez com decisão e obediência construtiva. Ela recebeu Segismundo em seu organismo perispiritual e, mobilizando os poderes naturais de sua mente, situou o seu molde vivo na esfera uterina, com a mesma espontaneidade de outros processos orgânicos, superentendidos pela atividade mecânica subconsciente, cujo automatismo traduz a conquista de experiências multimilenárias da alma reencarnada. Então, o processo do batimento cardíaco, digestão, etc., né, estão se dando automaticamente pelas conquistas anteriores. Ou seja, ele já passou por isso, já sabe fazer, né? Para os círculos da mulher, é tão fácil a ambientação das forças criativas como é natural para o homem a manutenção da atitude patriarcal e protetora enquanto perdura a existência dos laços paternais. Percebendo minha intenção de aproveitar seus informes para pequenino esforço meu, no sentido de escrever para os leitores encarnados, Apuleio acentuou: teríamos grandes dificuldades em explicar aos homens terrestres o fenômeno da adaptação das energias criativas no útero materno nos processos da reencarnação. Por enquanto, a tendência da maioria dos nossos irmãos encarnados se encaminha para a materialização de todos os nossos esclarecimentos. É preciso esperar mais tempo para ministrar certas informações que, por agora, seriam para eles incompreensíveis. E sorrindo prosseguiu: eles se alimentam diariamente de formas mentais sem utilizarem a boca física, valendo-se da capacidade de absorção do organismo perispirítico, mas ainda não sentem a extensão desses fenômenos em suas experiências diárias, no lar, na rua, no trabalho, nas diversões. Cada criatura recebe o alimento mental que lhe é trazido por aqueles com quem convive, temperado com o magnetismo pessoal de cada um. Dessa alimentação dependem, na maioria das vezes, principalmente para a imensa percentagem de encarnados que ainda não alcançaram o domínio das próprias emoções, os estados íntimos de felicidade ou desgosto, de prazer ou de sofrimento. Segundo você pode observar, o homem também absorve matéria mental em todas as horas do dia, ambientando-a dentro de si mesmo nos círculos mais íntimos da própria estrutura fisiológica. O chefe dos construtores olhou bem-humorado minha expressão de surpresa ao receber explicações tão simples em assunto tão complexo e acrescentou: em sua última experiência na crosta, quando envergava os fluidos carnais, você nunca sentiu perturbação no fígado depois de um atrito verbal? Jamais experimentou o desequilíbrio momentâneo do coração recebendo uma notícia angustiosa? Por que a desarmonia orgânica, se aquele momento era muitas vezes de satisfação e felicidade?
é que em tais momentos o homem recebe certa quantidade de força mental em seu campo de pensamento, como o fio recebe a carga de eletricidade positiva. O ponto de recepção está efetivamente no cérebro, mas se a criatura não está identificada com a lei do domínio emotivo, que manda selecionar as emissões que chegam até nós, ambientará a força perturbadora dentro de si mesma, na intimidade das células orgânicas, com grande prejuízo para as zonas vulneráveis. Apoleio, com muita serenidade, fez ligeiro intervalo e considerou: se é muito difícil explicar aos homens encarnados fatos rotineiros como esse a que nos referimos, repetidos com eles dezenas de vezes durante cada dia da luta carnal, como informá-los com exatidão e minúcias quanto à ambientação do molde vivo para a edificação fetal na intimidade uterina? Precisamos esperar pela oportunidade do tempo para conjugar as novas experiências. Animado com as explicações recebidas, eu observei: tem razão. Ainda hoje, embora minha condição de desencarnado, não me sinto à altura de receber determinadas notícias sem alteração do meu campo emocional. E aí o diretor falou satisfeito: muito bem, é que você está fazendo um longo curso de autodomínio. Somente depois dele saberá selecionar as forças que o procuram, ambientando nas zonas íntimas de sua alma apenas aquelas de teor reconfortante ou construtivo. Em seguida, fornecendo a impressão de desejar manter-se dentro do assunto em exame, Apoleio prosseguiu: quanto às suas observações alusivas à colaboração de Alexandre na escolha do elemento masculino de formação, devo acentuar que não podemos contar em todos os casos com essa ajuda, que depende do setor de merecimento. Entretanto, quando o fator magnético não procede de cooperação elevada dessa ordem, devemos considerar que ele prevalece do mesmo modo, compreendendo-se que a esfera passiva também está impregnada de energias de atração. Ou seja, mesmo que não haja cooperação como a que Segismundo recebeu, a escolha masculino-feminino acontece porque o automatismo daquilo que eu fiz na encarnação passada, aquilo que eu produzi, gera uma carga magnética que atrai. Compreender que a esfera passiva, ou seja, o óvulo, também está impregnada de atração, ou seja, que se não há um impulsionamento das esferas elevadas por falta de merecimento para impulsionar o espermatozoide, ainda assim podemos contar com o amparo divino pelas leis universais. Vamos ver o que ele diz? Se o elemento masculino da fecundação está repleto de forças positivas, o óvulo feminino está cheio de força receptiva. E se esse óvulo está imantado de energias desequilibrantes, naturalmente exercerá especial atração sobre o elemento que se aproxime da sua natureza intrínseca. Em vista disso, meu amigo, a célula masculina que atinge o óvulo em primeiro lugar para fecundá-lo
não é a mais apta no sentido de superioridade, mas em sentido de sintonia magnética. Em todos os casos da fecundação para o mundo das formas. Essa é a lei pela qual os geneticistas do globo são muitas vezes surpreendidos em suas observações em face das mudanças inesperadas na estrutura de vários tipos dentro das mesmas espécies. As células possuem também o seu individualismo magnético, algo independente no campo das manifestações vitais. Então, aqui ele deixa claro que o espermatozoide vencedor não é o mais forte, mas sim aquele que foi impulsionado, quer pelo auxílio dos superiores ou pela necessidade do reencarnante, ou também o poder de atração do óvulo materno que atrai energia compatível. Olha o que ele diz. Se a mulher pode exercer a sua influência decisiva na escolha do companheiro, também a célula feminina, na maioria das vezes, pode exercer a sua atuação na escolha do elemento que a fecundará. Claro que nos referimos aqui a problema de ciência física, sem alusão aos problemas espirituais das tarefas, missões ou provas necessárias. Identificando meu silencioso gesto de interrogação, o diretor observou: sim, porque nas obrigações determinadas de certos espíritos na reencarnação, as autoridades de nossa esfera de luta dispõem de suficiente poder para intervir na lei biogenética, dentro de certos limites, ajustando suas disposições a caminho de objetivos especiais. Eu vou parar porque não vai caber o filme todo, apesar do capítulo não ser tão grande quanto o anterior. Então eu vou dividir em duas partes, ok?